Capítulo 322, Intenção assassina escondida. Tradução, do Coran Revisão, Zezinque Se, Ne. Lin Ming jogou a longa lança. Com um clang metálico, a base da lança divina do cometa roxo foi de repente conectada por uma corrente vermelha esticada. Uma chama que se manifestou no formato de uma corrente carmesim e estava preso à base da lança. Aniquilação total. Lin Ming girou com a corrente vermelha na mão, tendo a si mesmo como o centro. A lança divina do cometa roxo desenhou uma enorme lua cheia. Por onde quer que a lança passasse, os lobos corruptos explodiam como sacos de sangue. No tempo de apenas uma respiração, mais de 20 lobos corruptos morreram de uma forma horrível. Então, Lin Ming se movimentou, aparecendo instantaneamente em outro lugar no campo de batalha. Com um grito, ele varreu um círculo gigante com a lança mais uma vez e mais uma dúzia de lobos corruptos foram dizimados. Isso é muito desumano. Shilinkai engoliu em seco. Embora um lobo corrupto não fosse considerado muito forte, tinha um corpo robusto e resistente. Cortar um lobo ao meio pela cintura utilizava pelo menos de 80 a 90% da força de Shilinkai. Uma vez que ele cortasse repetitivamente, seu braço começaria a ficar dolorido. Mas sempre que Lin Ming estocava com sua lança, ele perfurava 7 ou 8 bestas. Com um único giro de sua lança, mais de uma dúzia pereceriam. Este era um poder selvagem desumano. O poder de Lin Ming já estava muito além do nível de um artista marcial normal. Especialmente depois de completar uma pequena parte do refinamento medular em sua mão direita, sua força aumentou para outro nível. Poderia simplesmente ser chamado de imparável, capaz de atravessar até mesmo as defesas mais difíceis. Não só isso, mas a lança divina do cometa roxo era uma arma incomparável. Embora o lobo corrupto tivesse uma forte defesa, isso era apenas em comparação com um artista marcial normal. Em frente à lança divina do cometa roxo no topo dos tesouros de grau terra de nível alto, as capacidades defensivas de um lobo corrupto não eram diferentes do que o tofu. Enquanto Lin Ming matava em seu caminho ao redor do campo de batalha, os lobos corruptos foram colhidos como trigo. Contra esses lobos corruptos de segundo grau, não havia necessidade de usar sua verdadeira essência vibrante. Matá-los com a lança era a melhor maneira de conservar sua força. A lança era uma arma intrinsecamente forjada para se engajar em uma guerra de massas. Neste momento, Lin Ming ouviu um rugido e viu um enorme lobo preto de 2 cabeças investindo contra ele. Um lobo corrupto rei de 2 cabeças. Esta era uma besta viciosa de 3º grau superior e sua força era comparável a um mestre no nível de pico do estágio da condensação de pulso. Depois, houve outro rugido e ao lado do lobo corrupto rei de 2 cabeças estava um gigante urso metálico da tempestade. Sua força não era menor que a de um lobo corrupto rei de 2 cabeças. O assustador era que o urso metálico da tempestade tinha um incrível poder defensivo. Entre todas as bestas viciosas de 3º grau no território do Vale dos 7 Mistérios, a sua era a defesa mais absoluta e resistente. Em um ataque maciço de bestas viciosas, uma besta viciosa com uma defesa surpreendente era muito mais formidável e difícil de lidar do que uma besta viciosa ágil. 2 bestas viciosas de 3º grau aparecerão, investindo direto contra a formação do exército. Se essas bestas viciosas investissem contra a formação, eles seriam capazes de se abrir caminho pela parede de escudos torre dos soldados, criando uma abertura maciça. Uma vez que uma passagem fosse aberta nas defesas, as bestas viciosas começariam a penetrar a partir daí. Lin Ming escolheu encontrá-los primeiro. Os olhos de Shilinkai se arregalaram quando viu Lin Ming correr. Ele também queria escapar e ajudar a
pelo menos, desviar a atenção dos lobos corruptos em torno dele, de modo que Lin Ming fosse capaz de matar com mais facilidade essas duas bestas viciosas de terceiro grau. No entanto, naquele momento, a velocidade de Lin Ming atingiu seu extremo e ele de repente se transformou em uma imagem posterior, desaparecendo. À medida que seus passos avançavam com o roc dourado quebrando o vazio, os grupos de lobos corruptos que tentavam bloquear Lin Ming eram simplesmente inúteis. Pu! 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 Sangue foi polvilhado pelo ar. Todos os lobos corruptos no caminho de Lin Ming foram rasgados por sua lança. Enquanto Lin Ming rapidamente avançava, tudo o que ele deixava para trás era uma névoa rubra brilhante. Roar! Diante desse humano insolente, o urso metálico da tempestade enviou rugidos irritado. O lobo corrupto rei de duas cabeças também uivou, avançando contra Lin Ming. Lin Ming nem sequer parou, sua lança estocou em direção a eles. K. Uma luz de lança verde atravessou o vazio, estocando diretamente o urso metálico da tempestade. Seu peito sendo partido pela metade, seu sangue escorrendo. A luz verde da lança não tinha nem mesmo feito uma pausa diante do corpo resistente do urso metálico da tempestade. Esta era uma besta viciosa de terceiro grau conhecida por ter o poder defensivo de nível mais forte dentro do território do Vale dos Sete Mistérios, mas diante da lança divina do cometa roxo, suas pretensiosas defesas não eram mais do que papel fino. Depois que a luz verde da verde rasgou o urso metálico da tempestade, sua estocada ainda não tinha parado, penetrando em direção ao lobo corrupto rei de duas cabeças. O lobo corrupto rei de duas cabeças era famoso por sua velocidade, mas simplesmente não teve chance de reagir e seu corpo foi dividido verticalmente ao meio, uma cabeça em cada lado. Um único movimento de lança matou duas bestas viciosas de terceiro grau. Não foi nem diferente do que matar um lobo corrupto comum. Shilinkai ficou estupefato. Mesmo Zhuang Fan, Lu Wuyin e os outros inspiraram rapidamente. Que tipo de cultivo era esse? Eles não podiam imaginar como um artista marcial no nível inicial do estágio da condensação de pulso poderia ser tão forte ao ponto de matar instantaneamente duas bestas viciosas de terceiro grau que eram iguais aos artistas marciais no nível de pico do estágio da condensação de pulso. Não só isso, mas ele matou as duas com apenas um único movimento de sua lança. Antes, eles não sabiam exatamente o que significava o fato de Lin Ming se tornar o campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Eles só sabiam que Lin Ming era uma figura excepcional e poderosa e que criou um recorde que nunca existiu nos últimos 200 anos nos 36 países, tornando-se o campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Eles nunca souberam o que exatamente isso queria dizer, mas agora que tinham uma visão clara à frente, eles conseguiram experimentar o que esse título realmente significava. Depois que ele matou as duas bestas viciosas de terceiro grau, os passos de Lin Ming de repente param e ele abaixou a sua lança. Nesse instante, mais uma vez ele sentiu uma fraca intenção assassina escondida na multidão ao seu redor. Você quer se esconder com a ajuda da multidão? Lin Ming respirou calmamente. A força e a percepção da sua alma já ultrapassavam em muito a da facção da ilusão da seita do Vale dos Sete Mistérios. Quando ele atacou pela primeira vez, ele sentiu essa leve intenção assassina. Agora, depois de matar essas duas bestas viciosas de terceiro grau, ele sentiu isso de novo. Mas, quando ele expandiu sua percepção, perdeu o rastro dessa pessoa e não conseguiu encontrá-la. Isso fez com que Lin Ming erguesse as sobrancelhas. Esse inimigo devia ser bem versado nas técnicas de ocultação e era capaz de usar a intenção assassina do exército de 10.000 soldados para se esconder dele. Será que foi enviado por Ouyang Boyan? Depois que a seita tomando a lua foi aniquilada, todos os mestres no reino Xiantian foram chamados pela seita do Vale dos Sete Mistérios.
Com a colaboração da facção da Matriz e um mestre de matrizes da Ilha da Divina Fênix, eles conseguiram criar uma matriz gigante reforçada ao redor da montanha e fechá-la, para evitar um ataque furtivo da região demoníaca do Mar do Sul. Uma vez que isso acontecesse, Ouyang Boyan provavelmente deixaria vários subordinados confiáveis no Reino da Fortuna do Céu. O assassinato de um discípulo de núcleo da seita do Vale dos Sete Mistérios não era qualquer coisa. Se esse assunto fosse divulgado, então, Ouyang Boyan provavelmente seria morto. Ele provavelmente só poderia confiar em seus aprendizes pessoais. Logicamente falando, um aprendiz de Ouyang Boyan deveria ser alguém da facção de Acácia, mas Lin Ming não pensou que um discípulo da facção de Acácia seria tão talentoso em técnicas de ocultação. Se não fosse pela prodigiosa percepção da alma de Lin Ming, ele nunca teria percebido isso. Com um inimigo oculto e escondido atrás dele, Lin Ming não conseguia se sentir à vontade. Não posso expor mais da minha força. Este inimigo provavelmente não percebeu que eu o descobri. Neste caso, eu tenho que manter meus trunfos e atraí-lo, pegá-lo de surpresa e matá-lo nesse momento. O movimento de lança único de Lin Ming que matou as duas bestas viciosas de terceiro grau podia ter sido chocante para um artista marcial comum, mas simplesmente não era nada para um gênio da seita do Vale dos Sete Mistérios. Sem mencionar que Lin Ming, Jiang Lanjian, Qin Wuxin ou até mesmo o mais fraco discípulo direto Fang Qi, seria capaz de realizar o mesmo. Esses dois monstros eram iguais a um artista marcial comum no nível de pico do estágio da condensação de pulso, mas Wan Xiaojie e Fang Qi tinham um poder de batalha que atingia o nível intermediário ou até mesmo avançado do reino Ouqian. Com tanta diferença de força, matar instantaneamente um par de bestas viciosas de terceiro grau era simples. Assim, o desempenho de Lin Ming até agora foi tudo dentro das expectativas desse assassino escondido. Lin Ming tinha que manter seus outros trunfos escondidos. Ele precisava esconder sua força para poder jogar a sua isca e pescar o grande peixe. Eu vou suprimir as minhas forças até um artista marcial comum de nível intermediário do reino Ouqian e atraí-lo. Durante este ataque massivo de bestas viciosas, esse caos ao redor era naturalmente o melhor momento para assassinar Lin Ming. No entanto, também era o melhor momento para que Lin Ming matasse esse inimigo escondido. Lin Ming não queria deixar uma bomba relógio no seu lado, ele queria se desafogar completamente e erradicar toda a influência de Ouyang Boyan. Aniquilação total. Vento radiante, nuvens de dispersão. Todo o movimento que Lin Ming fazia era um ataque de grande alcance. Com a corrente de chamas na base da lança, a lança divina do cometa roxo era como um mergulho de um dragão de inundação em um mar de sangue. Onde quer que fosse, aconteceria uma chuva de sangue. Dentro da batalha caótica de forças opostas, a lança era absolutamente a melhor arma. Claro, o requisito era ter uma verdadeira essência espessa e uma grande resistência, de modo que conseguisse suportar o ritmo frenético e assassino. Mas estes eram dois aspectos que não foram um problema para Lin Ming, pois eles não faltavam a ele. Sua vitalidade sanguínea era potente e cada respiração que ele exalava formava formatos de grandes cobras no ar que demoravam a desaparecer. Morram! Lin Ming agarrou a corrente vermelha ardente, a ponta da lança desenhou um enorme arco em formato de meia-lua. O sangue se espalhou por Lin Ming, cobrindo todos os músculos de seu corpo com uma sombra profunda e carmesim. As veias de seu corpo saltaram, como ninhos de minhocas escarlates. Puf! 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 O exército da guarnição da cidade da Amora Verde utilizou Lin Ming como o ponto de referência e corajosamente avançou. A menos de 100 metros de Lin Ming, as bestas viciosas simplesmente não conseguiam se aproximar. Uma vez que o faziam, elas eram completamente destruídas pela luz da lança.
Mesmo que ocasionalmente houvesse uma besta viciosa cruel de terceiro grau que possuísse um poder comparável a um artista marcial no estágio da condensação de pulso, ainda seria como uma besta viciosa comum, imediatamente abatida por Lin Ming. Isso é muito selvagem. Este é o poder do campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. As bestas viciosas que ele matou por si só, são mais do que o resto de nós combinados. O cultivo de Zhuangfan era apenas o suficiente para alcançar o estágio da condensação de pulso e ele também lutava com uma espada, então sua velocidade de abate era a mais lenta. Quando viu Lin Ming penetrar nas profundezas de um grupo de bestas viciosas e não parecer diferente de um tigre no meio de um bando de ovelhas, ele não podia deixar de invejá-lo. Irmão Vansan, sua família Lin verdadeiramente produziu um talento monstruoso e incomparável. Nas próximas centenas de anos, sua família Lin provavelmente se tornará a melhor família do Reino da Fortuna do Céu. Lin Vansan não estava tão feliz quanto esperava Zhuangfang. Em vez disso, ele suspirou, balançando a cabeça, uma sensação amarga passando pelo seu coração. Há algum tempo, quando a neve ainda estava caindo, Lin Ming obteve uma grande honra para a família Lin ao realmente ganhar reputação para a posteridade. Mas agora que Lin Vansan viu a formidável força de Lin Ming com seus próprios olhos, ele repentinamente teve pensamentos e emoções muito confusos em seu interior. Uma pergunta permanecia dentro de seu coração, que ele não podia deixar transparecer. Lin Ming realmente poderia ser considerado um discípulo da família Lin. Na infância de Lin Ming, ele nem sequer tinha usado um pouco dos recursos da família Lin. Lin Vansan sabia que mesmo quando a namorada de infância de Lin Ming o abandonara por outra pessoa, ele não havia recebido nenhuma ajuda da família. Lin Ming provavelmente não sentia muito o sentimento de ser parte da família Lin. Se Lin Vansan tivesse alguém para culpar, ele só poderia culpar sua própria família Lin por não ter enxergado um talento tão notável na frente deles. Eles perderam a chance de criar um precioso jade sem cortes. Se pelo contrário, tivessem sido capazes de oferecer ajuda, de fornecer recursos e de ajudá-lo a recuperar o seu primeiro amor, ou mesmo a enfrentar a família Zhu por isso, então, Lin Ming teria um profundo sentimento de pertencer à família Lin, mas agora... Lin Vansan suspirou com arrependimento, mas então, seu coração de repente pulou com uma forte batida. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para uma sombra vermelha, não muito longe, que estava indo em direção a eles. Isso é ruim, isso é, uma besta viciosa de quarto grau, Piton de inundação escarlate.